Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos fazer alguns exercícios de revisão sobre os conteúdos que nós vimos nas últimas aulas. Então já deixa teu like, inscreve-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, roda a vinheta e bora para a aula. Antes de começarmos a fazer os exercícios de revisão, eu quero te mostrar quais são os assuntos que nós vamos abordar nesses exercícios. Segue para a tela. Nessa aula faremos 4 exercícios de revisão. O primeiro exercício está relacionado com as características das ligações químicas, características dos compostos com ligação iônica, covalente e metálica. O segundo exercício está relacionado com a montagem de fórmulas químicas, com a determinação da estrutura dos compostos iônicos e covalentes. O terceiro exercício está relacionado com a ligação coordenada, montagem de fórmula estrutural de compostos que apresentam ligação coordenada. E o quarto exercício está relacionado com a hibridação de orbitais, determinação do tipo de hibridação dos orbitais atômicos de átomos em estruturas químicas. Legal, agora que você já sabe quais são os assuntos que nós vamos abordar nos exercícios, vamos fazer o primeiro exercício da série. Segue para o enunciado. Dá uma olhada no enunciado da primeira questão. Considere as proposições abaixo sobre as características dos compostos iônicos, covalentes e metálicos. Em seguida, assinale a alternativa que corresponde à verdade. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, vamos corrigir a primeira questão. Ele nos dá 5 proposições. Vamos começar pela primeira. Os compostos iônicos apresentam altos pontos de fusão e ebulição quando comparados com os compostos covalentes. Essa proposição é verdadeira. Segunda proposição. Há compostos covalentes nos 3 estados físicos da matéria, em temperatura ambiente e pressão de 1 atm. Essa proposição também é verdadeira. Terceira proposição. Os compostos covalentes são formados pela união entre um elemento metálico e um elemento não metálico. Essa proposição é falsa, porque os compostos covalentes são formados ou pela união entre 2 ametais, ou entre um ametal e o hidrogênio, ou ainda entre 2 átomos de hidrogênio. No caso, a formação de um composto entre um elemento metálico e um elemento não metálico gera um composto iônico. Quarta proposição. Em uma ligação metálica, ocorre a presença de uma nuvem de elétrons ao redor dos núcleos atômicos. Essa proposição é verdadeira. E quinta proposição. Os compostos iônicos são polares e conduzem bem a eletricidade em todos os estados físicos da matéria. Essa proposição é falsa, porque os compostos iônicos, embora sejam todos polares, vão conduzir a eletricidade somente quando dissolvidos em solução aquosa ou ainda no estado fundido. Mas, no estado sólido, os compostos iônicos não conduzem eletricidade. Com isso, nós temos 3 proposições verdadeiras e a resposta está na letra C. Legal, esse primeiro exercício foi para relembrarmos as principais características das ligações iônicas, covalentes e metálicas. Agora, vamos fazer um exercício para montar os compostos. Segue aí. Dá uma olhada no enunciado da segunda questão. Com base no número atômico dos átomos, monte as fórmulas moleculares ou íon-fórmulas dos compostos formados nos itens abaixo. Em seguida, diga o nome do tipo da ligação química estabelecida e 2 características físicas diferentes do composto formado. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver o segundo exercício? Vamos corrigir. O enunciado nos passa, na letra A, 2 elementos químicos no estado neutro. O elemento químico X, com número atômico 20, e o elemento químico M, com número atômico 8. E nos pede o composto formado pela ligação entre esses 2 elementos químicos, o tipo de ligação e 2 características. Então, vamos começar pela distribuição eletrônica de cada um dos elementos. Eu já fiz aqui do X e do M. Do X foi a seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Perceba que o elemento X termina em 4s2 na 4ª camada.
Portanto, ele é um elemento da família 2A. Eu vou colocar aqui, pertence à família 2A. Ele é um metal alcalino terroso. Os metais alcalinos terrosos, via de regra, tendem a perder os 2 elétrons da sua camada de valência. Então, ele vai perder esses 2 elétrons. Vou escrever aqui em outra cor, perde 2 elétrons. Tudo bem? Se ele perde 2 elétrons, ele passa a ter agora 2 elétrons a menos do que prótons. Perceba uma coisa, o número de prótons não muda, ele continua tendo 20 prótons. Mas agora, se a gente contar o número de elétrons, ele tem apenas 18 elétrons. Tudo bem? Com isso, nós temos um saldo de 2 cargas positivas a mais que cargas negativas nesse átomo. E eu vou escrever isso da seguinte forma. Ele agora vai ser o X2+. Ele é um cátion, porque ele perdeu 2 elétrons, divalente. Divalente. Tudo bem? Com isso, nós sabemos que ele perdeu 2 elétrons. Um elemento que perde 2 elétrons tem a característica de ser um metal. Tudo bem? Vamos agora para o elemento M. Vamos ver a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p4. Ele termina a sua configuração em p4. Significa que o S2 já está completamente cheio. Isso indica que ele vai pertencer à família 6A. Então eu vou colocar aqui que ele pertence à família 6A. Ou seja, ele é um calcogênio. E os calcogênios tendem a receber 2 elétrons. Vou colocar aqui em outra cor. Ele ganha 2 elétrons. Vou indicar aqui os 2 elétrons para ele ganhar. Perfeito? Dessa maneira, ele vai passar a ter 2 elétrons a mais do que prótons. Então, se ele tem 8 prótons, vou colocar aqui 8 prótons, e depois de ter ganhado os 2 elétrons, ele passará a ter 10 elétrons, tendo, portanto, um saldo de 2 menos na sua carga. Vou colocar aqui o M com carga 2 menos, e ele vai ser um ânion, porque ele ganhou elétrons divalente. Tudo bem? Agora, eu sei que o elemento X perde elétrons, ele é um metal, cátion divalente, e o elemento M vai ganhar 2 elétrons. Portanto, ele é um ânion e ele é um calcogênio, um não metal. Peraí, ligação de metal com ametal é sempre uma ligação iônica. Então, eu vou escrever desse lado aqui, do lado esquerdo, vou colocar o cátion, e do lado direito, eu vou escrever o ânion. Tudo bem? Vamos lá. O cátion é o X2+. E o ânion é o M2-. Nesse momento, você sempre deve fazer a seguinte pergunta para as cargas. As cargas podem ser simplificadas? Se a resposta for sim, obrigatoriamente você deve simplificá-las. Nesse caso, a resposta é sim. Eu consigo simplificar ambas por 2, e aqui vai dar 1, e aqui também vai dar 1. Se não fosse possível simplificar, tudo bem, segue sem simplificar mesmo, mas sempre faça a pergunta, perfeito? Agora eu tenho essas duas estruturas e nós vamos inverter esses valores. Vou colocar em azul mesmo. Esse 1 vai vir aqui no pé do X e esse 1 vai vir aqui no pé do M. Lembre-se que esse ir ao pé tem nome. Esse númerozinho escrito aqui chama-se atomicidade e ele representa quantas vezes aquele átomo existe naquela estrutura. Tudo bem? Se for apenas uma vez, a gente não precisa escrever, basta escrever o símbolo do elemento. Então, o X1, vou colocar aqui X, simplesmente. M1, vou colocar simplesmente M. E essa é a estrutura do íon fórmula desse composto iônico. Ei, peraí, a gente já sabe que a ligação é iônica. E é uma pergunta que ele fez. É uma ligação do tipo
iônica, tudo bem? E agora, quais são as características de compostos iônicos? São sempre polares, altos pontos de fusão e ebulição em relação aos compostos covalentes, são normalmente solúveis em água, conduzem eletricidade quando aquosos ou fundidos, ou seja, tem várias classificações, várias características. Eu vou colocar duas aqui. Primeiro é que ele é sempre sólido. Sempre sólidos. A 25 graus Celsius e 1 atm. Tudo bem? E eu vou colocar uma outra. Sempre polares. Importante que você saiba disso. Normalmente a gente fala assim, sempre que tiver uma palavra sempre, jamais, todas as vezes, tome cuidado. Nesse caso, a palavra sempre está correta. Sempre sólidos a 25 graus Celsius e 1 atm e sempre polares. Tudo bem? Agora, vamos para a letra B. Eu só vou apagar o quadro e eu já volto. E aí, vamos corrigir a letra B? Vem comigo. Na letra B, ele nos dá o elemento hidrogênio, que tem apenas um próton, então já coloquei aqui, é o hidrogênio, recebe um elétron para ficar parecido com o hélio, e para isso faz apenas uma ligação química. Perfeito? Agora, o elemento químico D. Perceba que o elemento químico D termina sua configuração em P3. Isso significa que o subnível S dessa camada já está completamente cheio. Portanto, eu tenho aqui 3 elétrons no subnível P da segunda camada, mais 2 elétrons no subnível S, também da segunda camada, somando 5 elétrons. Na camada de valência, se ele tem 5 elétrons, ele é um elemento pinictogênio, é um elemento da família do nitrogênio, da família do 5A. Então vou colocar aqui, ele é da família 5A. Se ele é da família 5A, ele tende a receber 3 elétrons. Então, vou escrever aqui, ele recebe 3 elétrons. Tudo bem? Vai receber elétrons nos orbitais P da segunda camada. Tudo bem? Agora, se ele vai receber 3 elétrons, para isso ele vai ter que fazer 3 ligações químicas. Então, vou escrever aqui que ele faz 3 ligações. Perfeito? Tem 5 elétrons na camada de valência e faz 3 ligações para alcançar a sua estabilidade química. Agora nós temos que olhar esses dois números aqui do número de ligações que cada átomo faz. E fazer a seguinte pergunta: esses números podem ser simplificados? Não, nesse caso não. Mas se pudessem ser simplificados, obrigatoriamente você deveria simplificá-los. Tudo bem? Nesse caso, eles não simplificam mais, então eu vou inverter assim mesmo. Esse 1 vai vir aqui para baixo e esse 3 vai vir lá para cima. Isso vai indicar o número de átomos que nós vamos precisar de cada um desses elementos, de maneira que nós vamos precisar de 3 hidrogênios e um elemento D. Tudo bem? Bom, agora perceba uma coisa. O hidrogênio quer receber um elétron. O D também deseja receber 3 elétrons. Se ambos os átomos querem receber elétrons, a ligação vai ser de compartilhamento de elétrons, ou seja, vai ser uma ligação do tipo covalente. Vou escrever isso aqui, vai ser uma ligação covalente. Tudo bem? Já que vamos falar das ligações covalentes, vamos montar as 3 estruturas. Primeiro, vamos montar a fórmula eletrônica. Então eu vou precisar de um elemento D, vou colocar ele aqui, um elemento D, com 3 elétrons, com 5 elétrons na camada de valência. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. 3 elétrons que ele vai receber. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Então, eu vou colocar aqui 3 vezes, porque eu preciso de 3 hidrogênios. Então, eu vou colocar um aqui, com o seu elétron na camada de valência, o outro aqui, com o seu elétron na camada de valência, e um outro aqui, com o seu elétron na camada de valência. Tudo bem? Perceba que o hidrogênio vai fazer apenas uma ligação cada um deles.
enquanto o D tem que fazer 3 ligações. Então, a maneira de fazer isso é a primeira ligação que se estabelece entre o hidrogênio e o elemento D. Perceba que o hidrogênio aqui fez uma ligação. Aqui, a segunda ligação do D e a primeira ligação desse hidrogênio. Perceba que o hidrogênio fez uma ligação. E aqui, a última ligação do elemento químico D com o hidrogênio. Perceba que esse hidrogênio também fez apenas uma ligação e agora o D fez 3 ligações. Essa é a fórmula eletrônica. Tudo bem? Também chamada de fórmula de Lewis ou Lewis, tanto faz. Perfeito? Vamos montar a fórmula estrutural. Então eu tenho D, cada ligação química representada aqui por um traço, e essa é a fórmula estrutural. Vou escrever aqui, ela é a estrutural. Perfeito? E por fim, vamos montar a fórmula molecular. Eu tenho uma vez o elemento D, então a atomicidade é 1, a gente não precisa escrever o número 1, e eu tenho 3 elementos hidrogênio, tudo bem? Então eu preciso colocar o número 3. Essa é a fórmula molecular. Perfeito? Falta a gente falar das características dos elementos, dos compostos covalentes. Tem várias. Eles têm baixos pontos de fusão e ebulição em relação aos compostos iônicos, podem ser sólidos, líquidos ou gasosos a 25 graus Celsius e 1 atm, às vezes são solúveis, às vezes são insolúveis em água, depende muito da estrutura da molécula, tudo bem? Podem gerar soluções eletrolíticas ou não eletrolíticas, se eles forem polares, eles podem gerar íons em solução, ou seja, vão ionizar em solução, tudo bem? Conduzindo eletricidade, gerando íons e permitindo a condução de eletricidade. Tem várias características. Aqui eu vou colocar 2. A primeira é que podem ser sólidos, líquidos ou gasosos a 25 graus Celsius e 1 atm. Tudo bem? E aqui, colocar outra, podem ser polares ou apolares. Não se preocupe ainda com polares e apolares. Nós teremos aulas para falar apenas sobre polaridade de moléculas. Aqui basta você lembrar que os compostos covalentes podem ter polaridade ou podem não ter a polaridade. Agora, os compostos iônicos sempre terão polaridade. Tudo bem? Está aqui a resposta da letra B do segundo exercício. Vamos para o terceiro exercício. É muito importante você saber montar bem os compostos iônicos e covalentes. Além disso, sempre é útil você lembrar das características físicas dos compostos que têm ligação iônica e dos compostos que têm ligação covalente. Tudo bem? Agora eu quero te chamar para fazer um terceiro exercício para falarmos de ligações coordenadas. Segue aí! Olha o enunciado da terceira questão. Com base na fórmula molecular dos compostos abaixo, monte as fórmulas estruturais dos compostos. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver o terceiro exercício? Vamos corrigir. Ele nos dá 2 moléculas e nos pede para desenhar a fórmula estrutural de cada uma delas. Vamos montar primeiro o da letra A e depois a gente faz a letra B, perfeito? O primeiro passo é contar quantos átomos de cada elemento estão presentes na molécula. Vamos fazer isso. Eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio, então eu vou desenhar 2 átomos de hidrogênio. Eu tenho 1 átomo de enxofre e temos 3 átomos de oxigênio. Tudo bem? Agora eu tenho que fazer uma pergunta para essa molécula. Existe fósforo e oxigênio nessa estrutura? A resposta, obviamente, para esse caso é não. Mas e se existisse? Aí você teria que, primeiro de tudo, colocar uma ligação coordenada entre o fósforo e o oxigênio. Tudo bem? Em seguida, a gente seguiria normalmente com o método que a gente aprendeu em aulas anteriores. Mas, nesse caso, não existe fósforo e oxigênio, então a gente segue normalmente. Agora que a gente já fez o primeiro passo, que é determinar quantos átomos de cada elemento estão presentes na molécula, a gente vai para o segundo passo.
É possível ligar hidrogênio ao oxigênio e oxigênio ao átomo central? É possível, porque eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio e eu tenho o átomo central, que no caso é o enxofre. Então vamos fazer isso quantas vezes isso for possível. Eu vou colocar aqui o hidrogênio ligado ao oxigênio e o oxigênio ligado ao átomo central. Com isso, a gente consegue eliminar um primeiro hidrogênio, um enxofre e um oxigênio. Tudo bem? Se for possível continuar ligando hidrogênio ao oxigênio e oxigênio ao átomo central, se for possível continuar fazendo isso, a gente deve continuar até que não seja mais possível. Nesse caso, é possível ainda ligar hidrogênio ao oxigênio e oxigênio ao átomo central. Vou fazer isso de novo. Então eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio e o oxigênio ligado ao átomo central. Com isso, a gente eliminou mais um hidrogênio e mais um oxigênio. Tudo bem? Agora, perceba que o hidrogênio está estável, porque ele está fazendo uma ligação. O oxigênio também está estável, porque ele está fazendo duas ligações. E o enxofre também está estável, porque ele também está fazendo duas ligações. Entretanto, falta colocar um oxigênio. Esse oxigênio receberá a ligação coordenada de um dos átomos que tem a capacidade de fazer isso. Para que um átomo tenha a capacidade de fornecer uma ligação coordenada, lembre-se, primeiro ele tem que estar quimicamente estável. Nesse caso, hidrogênio, oxigênio e enxofre estão quimicamente estáveis. Segundo, ele deve ter pelo menos um par de elétrons não ligantes. Então, perceba que o oxigênio e o enxofre, ambos têm dois pares de elétrons não ligantes, cada um. Então, vou colocar aqui dos oxigênios e o enxofre também tem dois pares de elétrons não ligantes. Nesse caso, dois átomos têm a capacidade de fornecer a ligação coordenada, tanto o oxigênio quanto o enxofre. Entretanto, nesse caso, o que vai fornecer a ligação coordenada é o menos eletronegativo, ou seja, é aquele que puxa com menos intensidade os elétrons para si. Nesse caso, o enxofre é menos eletronegativo que o oxigênio. Então será o enxofre o responsável por fornecer a ligação coordenada para o átomo de oxigênio, que ainda não tem ligação. Então, nesse caso, o par de elétrons vai servir tanto para esse átomo de oxigênio, que tem os seus 3 pares de elétrons não ligantes, como para esse enxofre, que já estava estável e está fornecendo uma ligação coordenada. Então, essa é a fórmula estrutural do composto H2SO3. Tudo bem? A letra B tem que ser feita a mesma coisa. Primeiro, vamos escrever o número de átomos de cada elemento na molécula. Eu tenho aqui um enxofre, então vou colocar aqui um enxofre, um oxigênio e também 2 átomos de flúor. Tudo bem? Aquela pergunta: é possível ligar fósforo a oxigênio? Tem fósforo na nossa molécula? Não, não tem fósforo. Portanto, a gente não considera esse ponto. Agora, tem hidrogênio? Não, também não tem hidrogênio para que eu possa fazer como a gente fez aqui, ligar hidrogênio ao oxigênio e o oxigênio ao átomo central. Nesse caso, a gente deve estabelecer uma ligação dupla entre o átomo de oxigênio e o átomo central, que no caso é o enxofre. Então, eu já vou fazer isso. O oxigênio estabelecendo uma dupla com o enxofre. Perceba que ambos estão estáveis, porque ambos têm 2 ligações, tudo bem? Mas o oxigênio aqui tem ainda 2 pares de elétrons não ligantes e o enxofre também tem 2 pares de elétrons não ligantes. Quem é que vai fornecer a ligação coordenada para os 2 átomos de flúor? O átomo capaz de fazer a ligação coordenada e que seja o menos eletronegativo. Nesse caso, é o átomo de enxofre de novo, tudo bem? Então, aqui eu já vou cortar um átomo de oxigênio e um átomo de enxofre, porque a gente cortou aqui. Só vou voltar aqui, cortamos esse oxigênio, tudo bem? Ele é esse aqui. Voltando novamente para a letra B. Agora eu vou ligar o fósforo ao enxofre, utilizando para isso a ligação coordenada. Então tem uma ligação coordenada aqui, os 3 pares de elétrons não ligantes do flúor, e aqui a segunda ligação coordenada com o átomo de flúor. Perceba que com isso eu vou eliminar aqui os 2 átomos de flúor e nós temos as 2 estruturas que ele pediu no enunciado.
Agora falta o quarto exercício. Segue para o enunciado para a gente acabar essa série. Olha o enunciado da última questão. Com base nos números atômicos dos átomos abaixo, determine a hibridação dos orbitais do átomo de xenônio na molécula do XeF4. Dá uma pausa de novo no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder a quarta questão? Vamos corrigir. O enunciado nos fornece a molécula do tetrafluoreto de xenônio e também o número atômico do xenônio e do flúor. E nos pergunta qual vai ser a hibridação dos orbitais do átomo de xenônio nessa molécula. Então, a primeira coisa a se fazer é a distribuição eletrônica dos dois átomos no estado neutro. Eu fiz isso e percebo que o xenônio termina com P6. Se ele termina com P6 na quinta camada, é porque a subcamada S também já está completamente cheia. Isso indica que o xenônio é da 8A. E se ele é da 8A, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Camada de valência. Tudo bem? E o flúor? O flúor termina com P5. O subnível P já está com 5 elétrons, significa que o subnível S dessa mesma camada, que no caso é a segunda, que é a camada de valência, já está completamente cheio. De maneira que na camada de valência ele tem 7 elétrons. Ele é da 7A. Ele é um halogênio. 7 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Bom, agora eu sei o número de elétrons na camada de valência do xenônio e o número de elétrons na camada de valência do flúor. Vamos montar essa estrutura. O xenônio tem um átomo, então vou colocar aqui um átomo de xenônio com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Tudo bem? E eu tenho flúor. São 4 átomos de flúor e cada átomo de flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Vou colocar aqui um primeiro átomo de flúor com 7 elétrons na camada de valência. Um segundo átomo de flúor também com 7 elétrons na camada de valência. Um terceiro átomo de flúor também com 7 elétrons na camada de valência. E por fim, um quarto átomo de flúor também com 7 elétrons na camada de valência. Perfeito? Vamos estabelecer as ligações. O xenônio liga-se ao flúor 4 vezes. Então, vou colocar aqui as 4 ligações sendo estabelecidas entre o xenônio e o flúor. Perceba uma coisa. O xenônio, depois de ter feito todas as suas ligações, que no caso são ligações que ele não precisaria fazer, mas como o flúor é muito eletronegativo, ele pega e compartilha esses elétrons com o xenônio. Mesmo depois disso, o xenônio ainda tem duas nuvens de elétrons não ligantes em volta do átomo de xenônio. Isso vai ser importante para nós. E ele tem também 1, 2, 3, 4 ligações do tipo sigma. Então, nós temos que contar todos esses itens, todos os pares de elétrons não ligantes e as ligações sigma, para colocarmos cada uma delas nos orbitais dos subníveis S, P e D e assim determinar a hibridação do átomo de xenônio. Vamos fazer isso. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens a serem colocados. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, com isso a gente consegue determinar qual é a hibridação do xenônio nessa molécula. Ele tem um orbital S sendo usado, 3 orbitais do tipo P, e apenas 2 orbitais do tipo D. A hibridação do xenônio nessa molécula é sp3d2 e a resposta está na letra D. Muito bom, com essa aula nós finalizamos o estudo da atomística, uma parte básica, porém fundamental para o ensino da química. Na próxima aula nós começaremos a investigar a polaridade de ligações, a polaridade de moléculas, as forças intermoleculares, para que estejamos prontos para aulas mais complexas sobre fisicoquímica. Não perca! E se você tem gostado das aulas que eu tenho feito para você, não esquece de deixar teu like em cada uma das aulas. Isso me ajuda a fazer o canal crescer.
Isso me estimula a continuar produzindo um conteúdo de qualidade para você e também não te custa nada se você tem gostado das aulas e tem aprendido Química aqui comigo. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!